Pronto, tá gravando. Eu tô gravando no computador, tô nem gravando na pela ferramenta do Google Meet, não, certo? Então fica o seguinte, vamos explicar um pouco como é que vai ser a disciplina, né? Eu vou repetir o que eu acabei de falar, porque como a aula vai ficar gravada, aí tem mais um aluno e ele não aceitou ainda o convite, mas aí ele pode assistir, ele pode ver essa mensagem assistindo o vídeo, certo? Então fica o seguinte, nossa aula, a gente vai fazer toda semana aulas síncronas, né? Quinta-feira, às 15h30, certo? Às 3h30 da tarde, tudo bem? E aí fica o seguinte, qualquer coisa, se for preciso, a gente pode marcar outras aulas síncronas, sem ser esse horário, ou até aulas assíncronas, né? Eu posso gravar algum vídeo se você estiver tendo alguma dificuldade e eu posto lá no Google Classroom, certo? Então, como é que eu faço? Toda aula síncrona, eu gravo a aula, certo? Aí posto no YouTube e posto o link lá no Google Classroom, certo? Então, caso você queira assistir depois, pode assistir depois também, certo? Então fica o seguinte, outra coisa que eu queria perguntar para vocês é que o outro aluno que está fazendo essa disciplina são 3. Tem vocês 2 e tem o Marlisson. Não sei se é Marlisson ou Marlisson, né? Vocês conhecem ele? Não. Não conhece, né? Pois eu mandei e-mail para ele, um convite, ele não aceitou, vou ver se eu consigo o e-mail dele para falar diretamente com ele, certo? Outra coisa que a gente pode fazer também, que eu fiz com as turmas passadas, a gente fez um grupo no WhatsApp, né? Principalmente quando eu começar a passar a lista para vocês, os exercícios, eles costumavam tirar muitas dúvidas através desse grupo no WhatsApp, né? Então, vocês querem criar um grupo no WhatsApp, até para facilitar a nossa comunicação, dava certo a gente fazer um grupo no WhatsApp? Dá, né? Então, se vocês quiserem, eu posso criar, vocês me mandam o número de vocês, ou então vocês podem criar e me colocar e eu mando o meu número, que vocês acham melhor. Vocês acham melhor o quê? O senhor manda seu número. Pronto, então vou digitar aqui no chat, certo? Pronto, é 996-37-39-35. Pronto, ó, tá aí o meu número, certo? E aí, você poderia criar o grupo, Esther, aí adiciona nós dois, depois eu vou pegar o contato do Marlisson, mandar para você, pode ser adicionado também, tá ok? Pronto, pois obrigado. Aí, assim, sempre eu vou botando os avisos lá, certo? Como é que vai funcionar a disciplina, né? Disciplina, tantas notas quanto as presenças vão ser só lista de exercícios, né? Não vai ter prova, certo? Eu não gosto de fazer prova assim à distância, né? Acho muito pouco produtivo, certo? Então, é só lista de exercício, certo? Eu vou costumar lançar as listas semanalmente, eu vou lançar as listas, certo? Então, vou lançando a lista de exercícios, vou botar a lista de exercícios para vocês, e faço um quizinhos para vocês responderem o quiz, né? E aí eu já vou corrigindo, já serve como presença e como nota de vocês, tudo bem? E aí vai ser sobre o conteúdo de Física 1, né? Eu acho que vocês dois já fizeram o Física 1, não é isso? Vocês estão fazendo de novo, né? Então, nós vamos começar, até para a gente ir um pouco mais rápido, né? O começo inicial a gente já pode pular um pouco para a parte mais prática, tudo bem? Então, vou explicar para vocês como é que vai ser a aula aqui, certo? Primeiramente, né? Qual o livro que a gente vai adotar? Deixa eu pegar aqui. O livro que a gente vai adotar é o que geralmente se usa, né? Esse aqui, tudo bem? Vocês devem ter aí em casa, certo? Então pode estudar por ele, é um livro bom, certo? Apesar de que as listas de exercícios, eu passo
eu passo do banco de dados que eu tenho mesmo, né? Mas se vocês quiserem resolver as questões do livro, eu recomendo, certo? É uma ótima ideia, tudo bem? E ler, estudar por ele também é muito bom, certo? Mas vamos lá, ó. Então, e aí como é que são as aulas, né? Como é que eu faço as minhas aulas? Eu faço da seguinte forma, né? Eu fiz tipo uma lousa improvisada aqui, né? Na verdade tem aqui um vidro com uma linha branca, aí eu vou escrevendo aqui, certo? Tem essas duas torres de livro aqui que eu faço, boto o celular aqui em cima e aí dá para fazer uma espécie de uma lousa improvisada aqui, certo? Então fica o seguinte, geralmente dá para a gente ter uma aula razoavelmente boa usando a lousa, mas às vezes acontece da internet baixar bastante a qualidade, né? Fica todo quadriculado. Quando isso acontece, realmente não dá para visualizar, né? Então o que acontece? Eu sempre peço para vocês ficarem me dando feedback, certo? Se eu estou escrevendo aqui e de repente não está dando para visualizar o que eu estou escrevendo porque a internet cai, você pode tanto falar pelo microfone ou falar no chat, certo? Que aí eu espero um pouquinho, né? Ver se a internet melhora. Posso também sair daqui do Wi-Fi e ir para o 4G, enfim, eu dou um jeito de resolver da internet melhorar de algum jeito, certo? E geralmente a gente consegue ter aulas aceitavelmente boas dessa forma. Tudo bem? Alguma dúvida em relação a isso? Em relação às avaliações, em relação às aulas síncronas, né? Se não tiver nenhuma dúvida, né? Só para a gente ter uma ideia, hoje a gente vai ver só o comecinho da Física 1, certo? Eu não vou dar a aula completa, né? Geralmente a nossa aula vai ali das 3h30 até as 4h30, 5 horas, certo? Mas hoje a gente vai terminar um pouco mais cedo, certo? Mas eu já vou dar um pouquinho de conteúdo hoje, exatamente para vocês entenderem como é que vai funcionar as nossas aulas. Tudo bem? Vamos lá, então vou dizer como é que, eu vou ajeitar aqui o celular, certo? Para ele pegar a lousa aqui. Tudo bem? Então deixa eu ajeitar aqui. Pronto, já está pegando a lousa, certo? Esses meus pincéis, eles estão um pouquinho fracos. Deixa eu ver se eu tenho algum mais forte aqui que dê para visualizar. Eles estão um pouco fracos, né? Então hoje é até bom que a gente não... É até bom que a lousa seja rápida porque os pincéis estão fracos, eu tenho que comprar outros, né? Mas aí eu dou aula aqui nessa lousa, certo? Vamos só ver aqui o comecinho da Física 1, só para a gente entender como é que funciona, né? Deixa eu ver até se esse aqui, se o vermelho não está melhor. Acho que o vermelho está melhor. Tudo bem? Vamos lá, Física 1. Né? Então, você já deve ter estudado Física 1, né? Vocês devem lembrar lá que é aquela história que a gente vai ver, né? Então, o conto da Física 1 é aquela história do movimento, né? Então, primeiro, a gente vai ver a parte de movimento uniforme, né? Uniforme, certo? Depois, vamos ver a parte do movimento uniformemente variado. Depois vamos ver a parte do movimento na vertical. Vocês já devem ter visto, né? Só para relembrar vocês, movimento uniforme é aquela fórmula de sorvete, né? Uniformemente variado é aquela que tem o voate ou então o sorvetão, né? Que já envolve aceleração. Movimento vertical é quando você joga um objeto para cima ou ele cai, ou você deixa ele cair, né? Certo? Queda livre, né? É o que a gente vai estudar, né? Depois que a gente vê tudo isso aqui, a gente passa a ver a parte de vetores, né? Vamos ver um pouquinho de vetores. Depois, o movimento em duas dimensões, lançamentos, né? Lançamentos. Que é o lançamento oblíquo e lançamento horizontal, certo?
e oblíquo. Tudo bem? Por último, a gente vê a parte de rotações. Rotações. Tá ok? Esses aqui são os conteúdos que a gente vai estudar, resumidamente. Né? Então, assim, normalmente, então acredito que cada conteúdo desse dá para a gente ver mais ou menos um conteúdo por aula, certo? Então, ou seja, basicamente a gente vai ter 1, 2, 3, 4 vetores, precisa de 2 aulas, né? Isso aqui é uma aula, isso aqui a gente vê na aula de hoje, movimento uniforme, certo? Professor, não está gravando, não? Pronto, tá gravando, mas é porque eu não estou gravando no Google Meet, eu gravo aqui no computador, que ao mesmo tempo que eu estou no celular, eu entro também no computador e gravo pelo um programa no computador. Porque o pessoal que grava... Porque geralmente, para gravar, sempre tem um problema quando grava no Google Meet, né? Ou você tem que ser o primeiro a entrar na sala, ou então... tem alguns professores que estão dizendo que está com problema, que não consegue gravar mais do que 1 hora. Aí eu prefiro gravar pela ferramenta que eu uso aqui no computador mesmo. Certo? Mas vamos lá, só retomando aqui, o que eu queria falar para você é o seguinte, que a gente vai ver mais ou menos uma aula de cada conteúdo, né? Ou seja, é mais ou menos o tempo que a gente tem de aulas, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6 semanas, né? 6 aulas, certo? Vai seguir mais ou menos isso aí. Vetores precisa de 2 aulas, né? Rotações, umas 2 aulas. Mas aí, no final das contas, vai coincidir exatamente com o final da aula, certo? Então, é por isso que eu passo uma lista por semana, né? Então, vai ser uma lista de cada conteúdo desse, né? Que aí vai valer a nota e vai valer a presença, certo? Aí vamos lá, ó. E aí hoje já vamos começar com a parte de movimento uniforme, certo? Deixa eu apagar aqui, só para a gente ver. Essa parte é simples, né? Tanto a matemática é simples, quanto o conteúdo é simples, então a gente termina rapidinho, certo? Mas vamos lá, então vamos começar um pouquinho do movimento uniforme, certo? Vocês devem lembrar lá, né? Chama de MU, né? Que é o movimento uniforme, certo? Mas antes disso, a gente precisa revisar algumas coisas, certo? Vocês devem lembrar lá da Física 1, ou pelo menos deve ter alguma noção. Que é a questão do seguinte, a gente está estudando, né, o movimento dos corpos, certo? Essa fase inicial da física, a gente sempre começa estudando o movimento dos corpos, né? Na verdade, a física, ela sempre está interessada em estudar a natureza, né, de uma forma geral, certo? Então, você perguntar, um físico, ele deve saber responder as perguntas, por exemplo, por que os raios caem, né? Por que um imã atrai a geladeira, né? Por por exemplo, não sei se vocês já observaram, mas às vezes em dias frios, às vezes você escuta um armário estralando, né? Então, todos os fenômenos da natureza, né, a física estuda, certo? Então, o que acontece? Mas aí a gente começa estudando o movimento das coisas, né? A gente estuda tudo, vocês devem ter feito outras físicas já, né? Mas a física a gente começa estudando o movimento das coisas, né? Pode até parecer besteira, né, o movimento das coisas, né? Assim, por que eu quero saber quanto tempo leva para um objeto cair, né? Se eu soltar esse pincel, ele vai demorar uma fração de segundo para cair. Por que eu quero saber disso? Certo? E assim, por incrível que pareça, né, foi começando a responder esse tipo de pergunta que a física foi evoluindo, e hoje, por exemplo, a gente consegue estudar até o movimento dos elétrons, né? E foi graças ao estudo dos movimentos dos elétrons que se criou a mecânica quântica, né? E aí, através da mecânica quântica, por exemplo, foi possível você ter um celular, né, extremamente potente
como o que você tem hoje aí, né? Quase um computador, né? Quer dizer, quase um computador não, é um computador, né? Se for comparar a 20 anos atrás, o seu celular hoje era considerado um supercomputador, certo? Por exemplo, só estudando o movimento de elétrons, né? Uma das coisas que contribuiu, né, para criar a tecnologia toda que a gente tem hoje, certo? Então, assim, para você ter ideia como essa besteirinha de você começar a estudar o movimento das coisas, né, levou a gente, a humanidade, a fazer feitos grandiosos, tudo bem? Claro que a gente não vai chegar ao ponto de estudar mecânica quântica e movimento de elétrons, né? A gente vai estudar só corpo simples, né? Andando, né? Só para a gente ir conhecendo a teoria, tudo bem? Então pode ser uma pessoa, né, caminhando, aqui eu vou ter umas ladeiras, tudo bem? Uma pessoa caminhando para frente ou para trás, um carro, né? Um carro na estrada, a gente vai resolver muitos problemas com carro na estrada, certo? Os objetos, né, também andando, ondas, né, ondas sonoras, né, as ondas sonoras também se movimentam, ou ondas de forma geral, certo? Então a gente vai estudar o tipo de movimento, o movimento desses objetos, certo? E aí fica o seguinte, relembrando aqui alguns conceitos, né, lembra que tem alguns conceitos que é importante no movimento, certo? O primeiro conceito é o conceito de posição. Posição. Certo? Que aí vocês vão lembrar que a gente chama de S, né? Que é onde vem o S do sorvete, certo? Então a posição a gente chama de S porque vem do inglês, né? Que é space, certo? Space, né? Ó, que é espaço em inglês, certo? Então você pode chamar até de posição ou de espaço, na verdade. Tem muito livro que chama de espaço, muito livro que chama de posição, certo? Por que a gente precisa saber o conceito de posição para estudar o movimento? Porque, teoricamente, né, o que é se movimentar? É você mudar a sua posição. Você estava inicialmente nessa posição aqui, 3, por exemplo, e a pessoa caminhou para a posição 7 aqui, por exemplo. Certo? Então, houve um movimento. Houve um movimento porque a pessoa mudou a posição dela. Certo? Então, conceito de posição. Só que o conceito de posição, né, ele é relativo. Né? A sua posição é relativa. Né? Se alguém pergunta onde é que você está, você tem que falar sempre em relação a alguma coisa. Né? Eu estou perto, uma amiga sua que você está no shopping, ela quer saber onde é que você está. Você fala, eu estou perto aqui da Americanas, estou perto do Extra. Certo? Então, por quê? Porque a sua posição sempre é relativa a alguma coisa. Se você falasse assim, não, eu estou a 5 metros, minha posição é 5 metros. Aí ela ligou para você, a mulher, onde é que você está? Aí você responde, eu estou a 5 metros. Ela vai falar, tá maluca? Tá a 5 metros do quê? Né? Então, seja, implícito no conceito da posição, certo? Existe o conceito de referencial. Referencial. Ou seja, a posição só faz sentido se for em relação a alguma coisa. Tudo bem? Você poderia falar para ela, estou a 5 metros da Americanas, né? Ou estou próximo da Americanas, que é o que a gente faz no nosso dia a dia. Tudo bem? Então, o que é um referencial? É um ponto a partir do qual a gente vai medir as posições. Né? Então, nesse desenho aqui que eu fiz, o meu referencial é essa posição aqui, né? É esse ponto que eu marquei como sendo 0. O que é isso aqui? Isso aqui pode ser uma casa, uma loja, alguma placa, alguma coisa, certo? Alguma coisa que sirva para você dizer, estou a 5 metros dessa coisa, estou a 10 metros dessa coisa, estou a tantos metros dessa coisa, certo? Mas tem alguma coisa que serviu para indicar como sendo o seu ponto de referencial no movimento das coisas, certo? Então, por exemplo, pode ser no movimento vertical, a gente usa muito o chão como sendo o ponto de referencial, né? Na estrada, pode ser uma cidade, né? Ou mesmo na cidade pode ser alguma loja, alguma coisa, certo? Algum ponto de referência que você tem que dizer em relação ao qual você está medindo as suas distâncias, certo? E aí, ao mesmo tempo que ele define o referencial, a origem, né, o ponto referencial,
a gente define também, é como se a gente definisse um eixo, né? Que exatamente são as distâncias desse ponto, né? Então é como se implicitamente, né, o chão tivesse marcado aqui, né? Intuitivamente, digamos assim. Né? Então, você está a 1 metro, você está na posição 1. A 2 metros na posição 2. Né? Da 2,5, você está na posição 2,5 do referencial. Tudo bem? Alguma dúvida em relação a isso? Vamos lá. Qualquer dúvida, vocês podem falar no chat, certo? Outro conceito importante que a gente tem para estudar movimento é o conceito de tempo. Certo? E aí, o tempo a gente apresenta de T. Por um T de tempo. Né? Lembrando, né? O metro, quer dizer, a posição, a gente sempre usa a unidade metro ou quilômetro. Certo? Ou quilômetro. Certo? No SI é o metro. Certo? Mas é muito comum a gente usar o quilômetro também. O conceito de tempo, né, a gente sempre usa o segundo. Tá ok? Mas é importante a gente saber transformar de metro para quilômetro, né? Então vocês devem lembrar aí, mas quem não lembra, eu vou colocar aqui. Se está de metro que é transformar para quilômetro, você divide por 1000, certo? Se está em quilômetro que é transformar para metro, você multiplica por 1000. Tudo bem? Então, naturalmente, a gente estuda o movimento, né? Como o corpo se desloca através, ao longo do tempo. Certo? Então, por exemplo, ele estava na posição 7, ele estava na posição 3, passou um tempo e ele foi para a posição 7. Né? Então, ele se movimentou ao longo do tempo. Por isso que o tempo é importante. Certo? A outra coisa também que é importante também é o conceito de deslocamento. Deslocamento. Certo? O que é o deslocamento? É o famoso delta, né? Então, delta S vai ser o quê? A posição final, o S final, menos o S inicial. É o quanto o corpo deslocou. Né? Então, se ele estava na posição 3 e foi para a posição 7, quanto foi que ele deslocou? 4. Estava na 3, foi para 7, então ele deslocou 4. Né? Então, aqui era fácil de ver, né? Mas a gente usou essa fórmula implicitamente, certo? Ou seja, o deslocamento, o ΔS, é exatamente o quanto ele se deslocou. Né? Ou seja, vai ser a posição final, que era 7, menos 3, que dá 4. Tudo bem? Só relembrando esses conceitozinhos simples, vocês devem lembrar tudinho, mas vamos relembrar. Né? E agora a gente chega no conceito mais importante do movimento, que é o conceito de velocidade. Certo? Conceito de velocidade. E aí, a velocidade, a gente vai ter que relembrar primeiro que existe 2 tipos de velocidade. Né? Deixa eu apagar aqui. É a velocidade média e a velocidade instantânea. Certo? Então, o que é a velocidade? Velocidade, primeira média. O que acontece? Né? A gente sabe que os corpos eles podem se movimentar de forma mais rápida ou de forma mais lenta. A gente observa isso desde quando a gente é criança. Né? Você vai brincar de pega-pega, você sabe que você vai ter que correr muito, tem que ter que correr rápido para ninguém lhe pegar. Tudo bem? Então, assim, a velocidade é o quê? É como se fosse a tradução matemática da rapidez. Né? Então, a velocidade ela é uma grandeza que foi pensada de forma que quanto mais rápido o corpo se desloca, maior o valor da velocidade. Ou seja, ela é uma fórmula matemática que os físicos usaram e descobriram que quanto maior esse V aqui, né, essa divisão, mais rápido o corpo está se movimentando no dia a dia. Tudo bem? Então, é uma tradução matemática do que acontece na natureza, certo? O conceito de velocidade. Bem? E vocês devem lembrar que a velocidade média é o deslocamento sobre o tempo, né? Ou seja, o quanto a pessoa andou dividido pelo tempo, certo? E aí a gente sabe que quanto maior a velocidade, mais rápido é o corpo, né? Então, se o carro está a 60 km por hora, você sabe que ele está bem rápido. Se está a 30, se ele está mais lento, certo? E aí o conceito de velocidade média, né, é o quê? É o corpo se deslocou durante todo um trajeto, né? Então, um corpo na posição A,
e foi para uma posição B, não importa como foi, certo? Mas ele chegou na posição A, chegou na posição B, e a velocidade média nesse percurso vai ser o deslocamento, certo? O deslocamento aqui, ΔS, dividido pelo tempo que ele demorou. Tá? Lembrando que a velocidade média nem sempre representa o conceito que a gente tem de velocidade, né? Vou dar um exemplo. Né? Hoje não mais, né? Porque está tendo aula só aqui só aulas. Hoje eu não vou mais no Instituto da Aula, né? Dou aula à distância. Mas próximo ano, né? A gente vai voltar a ter aula presencial. O que acontece? A distância da minha casa até o Instituto lá de Caucaia é cerca de 30 quilômetros, certo? Cerca de 30 quilômetros. Ok? E eu demorava cerca de uns 40 minutos, certo? Uns 40 minutos para sair da minha casa e chegar no Campus Caucaia, né? Então, se eu for calcular minha velocidade média, eu vou calcular em quilômetros por hora mesmo aqui, certo? 40 minutos, eu vou botar 45 minutos porque o cálculo vai ficar mais fácil, certo? Então, 30 quilômetros eu vou deixar em quilômetros, o tempo eu vou transformar em hora, certo? Para eu fazer aqui de forma mais rápida, para eu transformar em hora, basta eu dividir por 60, certo? Você faz 45, divide por 60 e você tem em horas. 45 dividido por 60 vai dar 0,75, certo? Então, ou seja, a minha velocidade média vai ser de 30 dividido por 0,75. Então, a minha velocidade média, deixa eu fazer aqui na calculadora, 30 dividido por 0,75, 0,75 dá 40 km por hora. Minha velocidade média na viagem que eu fazia do Instituto da minha casa para o Instituto, certo? Aí eu pergunto, no velocímetro do meu carro sempre mostrava 40 km por hora? Não, né? Ou seja, 40 km por hora é a velocidade média, mas tem hora que eu estava 60, tem hora que eu paro no sinal que eu fico 0, certo? Então, às vezes eu fico desatento e passo de 60 um pouco, certo? Então, ou seja, minha velocidade a cada instante de tempo, certo? A velocidade a cada instante de tempo tem um valor, né? Então, vamos supor, com 10 minutos eu estou com a pista livre, então estou com 60 km por hora. Aí eu chego no sinal, então com 12 minutos que eu saí de casa, eu estou com 0 km por hora. Né? Aí o sinal abre, aí eu começo a acelerar. Então com 15 minutos eu começo a acelerar, estou ali a 30 km por hora. Então a cada tempo eu tenho uma certa velocidade. Tudo bem? Então a gente diz o seguinte, que a velocidade ela é uma função do tempo, certo? A gente chama até de função horária, né? Então a velocidade é uma função do tempo. A velocidade média ela é só a velocidade total no movimento. Só que a cada instante de tempo eu tenho uma velocidade, certo? Essa velocidade para cada instante de tempo a gente chama de velocidade instantânea, certo? Então o que é a velocidade instantânea? Velocidade instantânea. É a velocidade para cada instante de tempo, né? A gente diz que ela é uma função do tempo, certo? Ela é uma função do tempo. A cada tempo você tem um valor da velocidade. Do tempo, certo? Vamos escrever assim. E qual é a fórmula da velocidade instantânea? É a mesma da velocidade média? Não, né? A velocidade instantânea ela tem uma formulazinha própria dela, certo? Só que a fórmula geral da velocidade instantânea a gente não estudou no ensino médio porque ela é muito complexa. Ela é uma derivada, né? É isso aqui, ó. Mas isso aqui a gente não vai estudar, tudo bem? Mas qual é a ideia para você calcular a velocidade instantânea naquele instante? A ideia é como se você calculasse a velocidade média para um intervalo de tempo muito pequeno, né? Então, a fórmula é exatamente essa, ó. Só que isso aqui a gente não vai usar, tudo bem, pessoal? Só estou falando a interpretação dela, né? Ou seja, existe uma operação matemática que a gente chama de limite, que se vocês forem fazer alguma engenharia, vocês vão ver essa operação, né? Alguma engenharia ou física ou matemática.
Na verdade, qualquer disciplina das exatas, você vai ver essa fórmula, essa equaçãozinha e vai ver essa fórmula, né? Então, basicamente, o que é a velocidade instantânea? É a velocidade média quando o ΔT, esse aqui é o ΔT, tende para zero. Ou seja, você está calculando a velocidade média, só que você não está calculando num percurso grande, você está calculando num percurso muito pequenininho, né? Então, ou seja, é como se eu visse o deslocamento no instante 10 segundos e 10 segundos e 1 segundo, aliás, 10 minutos e 10 minutos e 1 segundo, certo? É como se a velocidade instantânea a gente calcula dessa forma. Isso é a fórmula geral, né? Mas como eu falei, essa fórmula a gente não vai estudar, certo? Na prática, a velocidade instantânea, certo? A gente vai, para cada movimento, a gente vai ver uma fórmula, né? Então, por exemplo, para um movimento uniforme, que a gente vai ver daqui a pouco, a gente vai ver que a fórmula da velocidade instantânea é igual à da média, ΔS sobre ΔT. Isso para um movimento uniforme, certo? Mas se você for para um movimento uniformemente variado, já muda. Vai ser V igual a V0 mais AT. E se você for para outros movimentos mais complexos, já é mais diferente. Movimento harmônico simples. V vai ser um V0 cosseno de ômega T. Certo? Então, assim, a fórmula da velocidade instantânea ela vai variando de cada movimento. Certo? Então, cada movimento a gente vai ver uma formulazinha. Bem, mais um detalhe para a gente ver aqui é que sempre quando eu falar só velocidade, eu estou me referindo à velocidade instantânea, certo? Sempre quando a gente fala velocidade, é velocidade instantânea. A velocidade média que a gente precisa colocar, dizer que é média. Mas quando eu falar só qual é a velocidade do corpo, estou me referindo a qual é a velocidade instantânea do corpo. Certo? Vamos lá, então tendo relembrado esses conceitos, agora vamos ver a parte de movimento uniformemente variado, ou movimento uniforme. Certo? Então, na parte do movimento uniforme, o que é um movimento uniforme? Movimento uniforme, vamos botar aqui. Movimento uniforme, vocês devem lembrar, mas não custa nada relembrar aqui. É aquele em que a velocidade do corpo é constante. Quais são os exemplos de movimento uniforme? Uma pessoa andando com velocidade constante, né? Geralmente as pessoas andam a 4 km por hora, né? Essa é a velocidade mais ou menos das pessoas, né? Pode ser 5, pode ser um pouco menos se você andar mais rápido, mais devagar. Pode ser um carro andando com velocidade constante, né? Que não tem nada na frente dele, ele geralmente anda a 60 km por hora, né? As ondas sonoras, por exemplo, elas andam com velocidade constante, né? Como a gente vai ver, a velocidade da onda sonora é de 340, né, aproximadamente, metros por segundo, certo? O som, né? Outra coisa que anda com velocidade constante é a luz, né? A luz, que também é uma onda também eletromagnética, né? A velocidade da luz ela é bem maior, né? É 3 vezes 10 à oitava metros por segundo. Então, enfim, tudo que andar com velocidade constante, a gente pode estudar o movimento usando aqui as equações do movimento uniforme, certo? Tudo que andar com velocidade constante, né? Pode ser um elétron na fiação elétrica, enfim. Tudo o que for, certo? E aí fica o seguinte, quando a velocidade é constante, né? O que acontece é que para a gente calcular a velocidade, a gente vai calcular usando a mesma fórmula da velocidade média. Como eu falei, esse é o único caso em que isso é válido. Certo? Que é o quê? ΔS sobre ΔT. Então, você pode calcular a velocidade instantânea no movimento uniforme, simplesmente pegando o deslocamento dividido pelo tempo. Certo? Aqui é um exemplo trivial, né? Poderia ser eu falei para vocês, por exemplo, que uma pessoa anda aproximadamente a 4 km por hora, né? Então, se essa pessoa andar por 2 horas seguidas, qual vai ser o deslocamento dela? Então, você pode só usar essa formulazinha, né? Então, você pode dizer, ó, que V é ΔS sobre ΔT, né? V é 4, ΔS é o que eu quero descobrir, e ΔT é 2, né? Então, é lógico que ela vai andar
8 quilômetros, né? Se ela anda 2 quilômetros por hora, 4 quilômetros por hora e anda 2 horas, então vai dar 8 quilômetros o deslocamento dela, né? Vocês devem relembrar disso. Tudo bem? Qualquer dúvida, pessoal, vocês podem falar no chat, né? Então a gente vai usar essa fórmula. A gente pode, no momento de forma, a gente ter essa formulazinha para usar, certo? Uma coisa importante aqui, que eu tenho que relembrar também, é que no SI a unidade de velocidade é metros por segundo. Então é importante a gente usar metros por segundo. Mas muitas vezes a gente usa o quilômetros por hora também. Então é importante a gente saber transformar de um para o outro, certo? Para eu transformar de metros por segundo para quilômetros por hora, eu multiplico por 3,6. Né? Depois eu posso mostrar o porquê disso, certo? Se alguém tiver curiosidade, né? Mas, por enquanto, vou só falar aqui para vocês, mas depois, se vocês quiserem, eu posso mostrar o porquê, né? Me avisa, né? Se você quiser, me avisa que eu falo o porquê que é 3,6 especificamente, porque que não é 2,7, sei lá, né? Então, vamos lá. Metros por segundo, de metros por segundo para quilômetros por hora, a gente multiplica por 3,6, de quilômetros por hora para metros por segundo, divide por 3,6. Né? E é muito comum a gente falar, pessoal, sempre tem que usar em metros e segundos. Né? Na realidade, pessoal, nem sempre você precisa usar em metros por segundo. O importante é que você seja coerente. Por exemplo, eu acabei de resolver uma questão que a velocidade estava em quilômetros por hora e o tempo estava em hora. Então, ou seja, está ok, né? Tempo em hora e a velocidade de quilômetros por hora. Então, eu posso usar aqui na mesma fórmula, né? E aí, o meu S vai sair em quilômetros, certo? Eu não posso misturar os dois, vamos supor. Isso aqui está em metros por segundo, né? E aqui está em hora. Aí aqui essa unidade ela vai sair toda maluca, certo? Então, você não pode misturar os dois, né? O importante é você ser coerente, né? Na mesma fórmula, usar sempre as mesmas unidades, tá ok? Vamos lá. E aí, ó, existe essa aqui é uma das equações do movimento uniforme, né, que a gente usa para calcular a velocidade. E existe a outra equação, que é a famosa sorvete, né? Na verdade, a equação do sorvete é essa mesma equação aqui, só que reescrita de outra forma, né? Então, você só reescrever ela, você vai obter que o S vai ser igual a S0 mais VT. O que é isso? O que é cada coisa aqui? O S0 é a posição inicial. Posição inicial. Certo? Ou seja, a posição quando o tempo for zero. Por isso que a gente chama de S0, né? A posição quando o tempo for zero. O V é a velocidade. Velocidade. Certo? E o T é o tempo. Vocês devem lembrar, né? A famosa fórmula do sorvete. E o S, né? O S é a posição. Tá ok? Para que serve essa fórmula? Essa fórmula a gente chama de função horária da posição. Por que é função horária? Porque ela relaciona a posição com o tempo. Ela relaciona a posição com o tempo. Certo? Então, ou seja, eu vou saber a posição do corpo para qualquer tempo que eu queira. Né? Desde que você tenha a posição inicial e você tenha a velocidade inicial. Certo? Vamos lá, só para a gente finalizar a aula de hoje, eu vou resolver um exemplo aqui dessa questão, certo? Usando essa formulazinha. Tá ok? Ele diz o seguinte, ó. Suponha que tenha um corredor de maratona, certo? Maratona, se eu não me engano, são 20 quilômetros ou 30 quilômetros, sei lá. Deixa eu procurar aqui. Maratona. Distância. Vamos ver. 42,4 quilômetros. 42,2 quilômetros. Certo? Então vamos supor que tem um corredor de uma maratona, né? A distância total de uma maratona tá assim. O delta S de uma maratona é 42,2 quilômetros, né? Não sei se vocês já conhecem alguém que já correu maratona, né? Eu conheço pessoas que correram maratona, o Ironman. Você correr 42 quilômetros, pelo amor de Deus, é um negócio
desumano, né? Mas vamos lá. Vamos supor o seguinte, que você, que tem uma pessoa que não vai correr a maratona, ela vai andar a maratona, certo? Então, ou seja, a pessoa ela vai sempre andar com uma velocidade aproximadamente de 4 km por hora, certo? E aí, né, vamos supor, aqui é a partida, né, da maratona, tem a pessoa aqui, certo? E ele quer saber o seguinte, ele quer saber após 1h30, quando o tempo, o relógio dele, né? Vamos supor que ele tem um relógio aqui que ele está cronometrando o tempo dele. Ele sabe que anda 4 km por hora. E ele quer saber, após 1h30, certo? Quantos quilômetros ele já andou. Tudo bem? Quantos quilômetros ele já andou. Então, como é que ele pode fazer? Você pode usar simplesmente a equação do sorvete. S igual a S0 mais VT. Certo? Você quer saber a posição quando o tempo for 1h30. Certo? 1h e 30 minutos, né? Que isso aqui você pode escrever como sendo 1,5 horas. Tudo bem? E aí fica o seguinte. Aqui, como está tudo, a velocidade dele está em km por hora, o tempo está em hora, então eu posso substituir tudo aqui na minha equação do jeito que está. Tá ok? Mas vamos lá. Mas antes de mais nada, eu preciso saber o que é cada coisa aqui. Né? Quanto é a posição inicial, quanto é o tempo, a velocidade para eu achar a posição. Certo? A posição inicial, eu posso pressupor o seguinte, que a linha de partida é o meu ponto de referencial. Ou seja, então quando o tempo for zero, né, quando o tempo for zero, a posição inicial é zero, então eu posso considerar ela sendo zero. Certo? Professor, posso fazer de uma forma diferente? Pode, você pode considerar aqui a posição inicial como sendo, quer dizer, você poderia considerar outro ponto aqui qualquer como sendo o seu referencial, tudo bem? Que isso é uma coisa muito importante na física, que a sua descrição não depende do referencial. Você pode mudar o referencial à vontade, que a descrição é para ser a mesma. Você poderia considerar, por exemplo, a posição inicial como sendo 10. Do nada, 10, só para complicar a sua vida, mas você poderia fazer que você ia ver que dá o mesmo resultado, né? Vamos fazer 0 que fica mais fácil, certo? Então vamos lá, se eu quero saber a posição, né? Eu quero saber a posição quando o tempo for 1h30. Então basta substituir nessa equação. O S é o que eu quero descobrir, a posição, velocidade é 4 e o tempo é 1h30. Então, ou seja, vamos achar que vai ser 4 vezes 1,5, que vai dar 6 km, ou seja, ele já andou 6 km na maratona. Falta ainda uma porrada aí pela frente, né? Falta 36 km. Agora vamos fazer a seguinte... Oi, pode perguntar. 1h30 ficou 1,5. Pronto, boa pergunta. Certo? Como é que eu fiz essa transformação? Eu fiz de uma forma rápida, mas sempre quando você tiver assim, 1h e tantos minutos, como é que você transforma? Você tem que fazer da seguinte forma, certo? Você vai ter que transformar os minutos para hora, tudo bem? A forma mais rápida de você fazer isso é você dividir por 60. Então, se eu pegar os 30 minutos e dividir por 60, isso aqui vai dar 0,5 horas, né? Você pegar 30 e dividir por 60, dá 0,5. E aí você soma com essa 1h aqui, tudo bem? É a forma mais rápida, mas é que tá, tem gente que não gosta de fazer assim, gosta de fazer por partes. Então você pode fazer usando a regra de 3. Você pode fazer o seguinte, que 1h é 30 minutos, assim como... 1h são 60 minutos, né? 1h 60 minutos, assim como o X vai ser 30 minutos. Você pode fazer usando a regra de 3. E aí quando você faz a regra de 3, você vai achar que esse X é o mesmo 0,5, né? Então você vai achar que o X é 0,5 horas. Então, ou seja, essa parcela é 1h e essa parcela aqui é 0,5 horas. Então, o total você soma, né? Você soma. Então, vai ser 1h mais os 30 minutos, sendo que os 30 minutos ele é 0,5 horas. Então, ou seja, o total vai dar 1,5 horas. Entendeu? Entendi. Pronto. Então, é assim que ele transforma, certo? Agora vamos só fazer o seguinte, vamos supor que ele pergunte
Quanto tempo essa pessoa vai demorar para terminar a maratona? A gente sabe que a maratona são 42,2 quilômetros. Então, qual é o tempo? Agora a gente quer saber o tempo, né? Quero saber o tempo quando ele terminar. Ou seja, eu quero saber o tempo quando a posição dele, o S, for 42,2 quilômetros. Né? Porque a linha de chegada aqui vai estar na posição 42,2 quilômetros. Ok? Então vamos lá, como é que a gente faz isso aqui? A gente pode simplesmente, vamos usar a mesma equação, S igual a S0 mais VT, só que agora o que eu quero saber é o tempo. O S vai ser o 42,2, S0, a gente viu que era 0, né? Velocidade é 4, que ele deu na questão, e o tempo é o que eu quero descobrir. Né? Então, o meu tempo vai ser 42,2, aqui eu já, deixa eu fazer devagarzinho, né? Que fica 42,2 igual a 4t, o 4 que está multiplicando eu passo dividindo, então vai ser 42,2 dividido por 4 igual a t, 42,2 dividido por 4, deixa eu ver aqui, dividido por 4, dá 10,55. Então, o tempo vai dar 10 horas, 50,55 para ele terminar. Tudo bem? Ou seja, vai ser um pouco mais de 10 horas e meia, né? Caminhando para você conseguir terminar a maratona, né? É um negócio absurdo. Isso caminhando sem parar, tudo bem? Com a mesma velocidade, né? Agora, só para a gente aprender também, né? Esses 10 horas e 55 minutos, né? Aqui, perdão, né? Não é 10 horas e 55 minutos, né? É 10 horas, 10,55 horas. Se você quiser saber quanto é isso aqui em minutos, você pode usar a regra de 3 também, né? Pode dizer que 0,55 horas são X minutos, assim como 1 hora são 60 minutos. Aí você pode fazer essa regra de 3, tudo bem? Mas a forma mais fácil de fazer isso é só multiplicar por 60, né? É como se fosse assim, ó, de minuto para hora, você divide por 60. E de hora para minuto, você multiplica por 60, certo? Então, por exemplo, ó, se eu tenho 0,55 horas, né, eu estou pegando só essa parcela aqui, só a parte que está aqui, e eu quero saber em minutos, basta eu multiplicar por 60, né? Então, se eu multiplicar por 60 aqui, vai dar o seguinte, 0,55 vezes 60 vai dar 33. Dá 33 minutos. Ou seja, o tempo total aqui, que a pessoa vai terminar a maratona, vai ser 10 horas e 33 minutos caminhando para ela conseguir terminar a maratona. Tudo bem? Alguma dúvida? Não? Vamos fazer o seguinte, pessoal. Vamos fazer o seguinte. Nossa aula de hoje, a gente fica por aqui, certo? Eu vou postar essa aula lá no YouTube, vou botar no Google Classroom para a gente poder, para vocês poderem, se quiserem assistir depois, certo? E vocês ficam olhando lá no Google Classroom que eu vou passar a nossa atividade de movimento uniforme, tudo bem? E aí por hoje a gente fica por aqui, certo? Vocês têm alguma dúvida? Se não tiver nenhuma dúvida, pessoal, então, boa tarde, né? Aliás, uma quase boa noite já, né? Um bom resto de dia aí, um bom final de semana, e aí, próxima quinta a gente se vê, beleza? O prazer foi meu, Esther. Tchau, até a próxima quinta, né? Quinta-feira a gente se vê. Fica atento ao Google Classroom se eu passar alguma atividade, certo? Tchau, Richarlison. Tchau, Esther. Pode encerrar a aula. Pode sair, Richarlison. A aula acabou. Eu vou finalizar aqui a aula, tá bom?